Ao analisar a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, a Presidência da República vetou 63 dispositivos, afirmando que eles traziam riscos à proteção ambiental e à segurança jurídica. Para sanar algumas dessas falhas, o governo federal editou uma medida provisória, que está sob análise aqui da Câmara dos Deputados e que, entre outras coisas, cria a licença ambiental especial. Mas esta MP, que está em análise, já recebeu 833 emendas, sendo que uma parte delas retroagem e recuperam trechos vetados da lei geral. Esse ponto está levantando discussões nas comunidades envolvidas com o assunto. Afinal, seria uma tentativa de recriar a proposta inicialmente vetada ou seria uma outra novidade? Eu sou William França e é com o deputado Nilton Tato, que representa São Paulo pelo PT, e com o deputado Vicentinho Júnior, que representa o Tocantins pelo PP, que eu pretendo agora destrinchar um pouco e entender um pouquinho melhor dessa questão da medida provisória. Senhores, sejam bem-vindos ao Câmara Debate. Eu vou começar com o senhor, deputado Nilton Tato, que, além de estar ser um integrante da base do governo, é o primeiro vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui da Casa, está no seu terceiro mandato e tem mais de 40 anos envolvidos nessa temática ambiental. Por favor, explica para a gente, para os nossos telespectadores, o que trata essa medida provisória em síntese. Então, essa medida provisória, ela acho que até é importante, porque é uma prática que hoje você já tem no governo, que é determinado a partir da Casa Civil, onde encaminha os empreendimentos para entrar no processo de licenciamento, que é realizado, entendeu, pelos órgãos de licenciamento, no caso federal, no IBAMA, tem prioridade os projetos estratégicos para o país, né, então que o governo manda para lá. Então hoje você já tem esse procedimento, tá? O que se fez é colocar então na medida provisória, onde esses projetos passam pela aprovação do Conselho de Governo, então o conjunto dos ministros, tá? E aí, evidentemente, ali já nessa medida provisória, então coloca, né, aquilo que, de certa forma, também já é uma prática hoje, de você ter uma equipe específica para trabalhar, né, aquele processo de licenciamento, daquele empreendimento estratégico para o país. Hoje, basicamente, boa parte dos projetos que estão sendo trabalhados nessa perspectiva são ligados ao PAC, tá? Que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Isso. E ali, então, primeiro, o porquê de uma medida provisória específica para tratar do licenciamento ambiental estratégico. Então, acertar isso aí. A outra, que está já no texto da medida provisória, é a garantia, né? Porque ele coloca um prazo que nós mesmos apresentamos uma emenda de 1 ano para poder dar o licenciamento, tá? Nós colocamos uma emenda para poder ampliar isso para 36 meses. Mas no próprio texto da medida provisória e também na lei geral, tá? No texto que veio também como regime de urgência, e que também está em debate aqui na Casa, ele assegura de que todos os procedimentos do ponto de vista do licenciamento ambiental, todos os estudos necessários dos impactos positivos, negativos, né, do que precisa ser mitigado, do que precisa ser compensado, enfim. O famoso EIA-RIMA. Isso. O estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, né, depois de feito todo esse processo, então você tem, para análise final e dar o licenciamento ambiental, coloca lá esse prazo de 1 ano. Isso está no texto. Por isso que a gente advoga, entendeu? Se for possível ampliar esse prazo, se for possível constar, porque isso é uma dúvida, né? Porque não está uma dúvida se é licença única ou se você vai ter licença de instalação, de operação, né? Assim por diante, né? Trifásica. E que nós também colocamos uma emenda que deveria, na verdade, explicitar que tem que assegurar, tá, os 3 processos, né, as 3 licenças, tá, para fazer isso aí. Agora,
O problema é que você tem, no conjunto das 833 emendas apresentadas a esta medida provisória, evidentemente que muitas delas são repetitivas, tá? Mas ela tenta colocar dentro desse texto da medida provisória assuntos, estou falando assim, que não tem nada a ver com o licenciamento ambiental estratégico. A gente volta nisso aqui já, porque eu quero saber a opinião do deputado Vicentinho Júnior, aqui nosso convidado também. O senhor é titular da Comissão de Agricultura, também está no seu terceiro mandato aqui na casa. Chegamos juntos. Chegaram juntos aqui na casa. E o senhor tem uma experiência também do outro lado, de vivenciar essa questão do ponto de vista do agro. E como é que o senhor vê essa proposta? O senhor concorda com essa ideia de esse licenciamento ambiental? Vamos primeiro começar pelo licenciamento ambiental especial. O senhor acha que é uma boa estratégia? O senhor concorda? Como é que é a sua avaliação sobre isso, por favor? William, primeiro tive o privilégio de poder representar o meu estado de Tocantins, os assuntos de interesse do nosso país, estando como presidente da Comissão de Agricultura o ano passado. Eu sempre digo que eu sou um parlamentar do bom diálogo. Eu acho que para quem criou um problema, do lado dele tem sempre uma solução. E aqui nessa casa, o que há de necessidade, por muitas vezes, que se distingua, é a questão de matérias serem de governo e matérias serem de Estado. Você não pode tratar uma matéria que trata de um licenciamento ambiental, seja ele para obras estratégicas do governo federal, que é para a nação, ou para empreendimentos do agro brasileiro, que também são estratégicos para a nação. Veja bem, nós passamos há pouco tempo uma pandemia e que mostrou-se ao mundo os potenciais que o Brasil tem para segurar a sua balança comercial, a geração de emprego e renda, e que boa parte desse bom debate foi assegurado no agro brasileiro. Eu fico por vezes ouvindo, eu tenho um respeito muito grande pela forma bem temperada que o deputado Newton Tato trata determinados assuntos, tá de exemplo esse, é um profundo conhecedor. Mas eu brinco muito com alguns amigos do próprio governo, que quando eu os escuto, vou em um Ministério das Minas e Energia e vou depois no Ministério do Meio Ambiente. Parece que o governo federal é aquela casa de muitos quartos, que esses quartos não se comunicam. Porque quando eu vou tratar sobre a desburocratização, a agilidade de obras do PAC, de exemplo, as linhas de transmissões entre estados consumidores que têm a necessidade de se fazê-lo, eu desculpo que o empecilho está na burocracia do tal licenciamento ambiental. Eu vejo membros do Ministério das Minas e Energia dizer, em função de uma má compreensão de técnicos do IBAMA, a coisa não anda. Atrapalha o próprio governo federal, atrapalha o nosso país assim fazê-lo. E quando nós tratamos aqui um tempo atrás sobre a desburocratização dos licenciamentos, parecia que nós estávamos tratando assim uma coisa que iria acabar com o meio ambiente brasileiro, e não é. Não é o deputado Vicentinho que aqui vos fala, que mostra por estatística, por números oficiais, que o produtor brasileiro é mundialmente considerado e respeitado como que mais preserva o meio ambiente no nosso país e no mundo afora. Então a gente não pode tratar as desburocratizações, a rotina dessa importante matéria que é o licenciamento. Veja bem o meu estado do Tocantins. Nós temos lá a BR-242, que vem quando Juscelino Kubitschek e Bernardo Sayão traçaram aí as modais norte-sul e leste-oeste, a 242 que vem da Bahia de Ilhéus e vai passando pelo Tocantins até o estado do Mato Grosso. Hoje faltam 7 quilômetros no entrocamento para chegar no município de Taguatinga, que aguarda há quase 14 anos por um estudo espeleológico para saber o estudo dos morcegos que tem naquela região, como afetariam aqueles 7 quilômetros que ali faltam para ser finalizados. Não se considera o IBAMA, por exemplo, os empreendimentos que tem no mesmo eixo de mineradoras da área de bita, de pedreira, de fosfato, que estão ali todo santo dia fazendo as implosões de dinamites, e que eu consigo imaginar que são, se é para ser a esses olhos, um pouco mais danoso do que você finalizar um BR-242. Mas o Tocantins e o Brasil não pode ter esse transbordo finalizado pela essa burocracia do tal estudo espeleológico que está dentro do licenciamento ambiental. Quando você vai no estado do Pará para falar do derrocamento Pedral do Lourenço, que obra importante para o Brasil, alguém fala que será o Mississippi brasileiro esse eixo modal, se assim fizermos. Há quantas décadas o próprio governo federal não vem lançando
no PAC, lançando em empreendimentos e não dá andamento porque falta também esses mesmos investimentos. Então, é necessária essa boa compreensão do que é importante para o país. Queria ouvir do senhor essa avaliação, se é realmente uma burocracia excessiva, se são regras exageradas, o que está acontecendo, o que acontece, por que acontecem fatos como esse? E essa medida provisória tenta resolvê-los, sim ou não? Tá, para a gente voltar para o assunto da MP. Eu vou dar 2 exemplos, por favor. Um que ficou há muito tempo e muito utilizado de que o licenciamento atravancava, que era levar a rede de energia de Manaus, Porto Velho, tá? Está em obra agora. Está em obra. Eu fiz questão de ir visitar os Aimiri e Aturari, a terra deles, e que lá estava atravancado. E aí eu tomei conhecimento, isso há uns 4 anos atrás, fui para lá. Então a obra estava prevista, inclusive, para construir Sapata das Torres, né? Sim. Em cemitério. E aí, para nós, depende do cemitério, tira os restos mortais, né? Mas para aquele povo indígena, ou para povos indígenas, populações tradicionais, é sagrado. Como também para os nossos cristãos é Campo Santo, mas lá é sagrado. Só para dar um exemplo. Então ali tinha um problema, não é só esse o problema, tá? Estou falando assim, era de projeto mal feito e não feito diálogo lá, tá? Esse é um exemplo, tá, do que aconteceu lá. Então, isso mostra que boa parte do discurso para mexer na Lei Geral do Licenciamento Ambiental é por causa da demora em sair, de fazer as análises e dar o licenciamento. Aí quando você vai no IBAMA e pergunta, eles falam assim, 95% dos problemas que tem não é por causa do IBAMA. Isso mesmo que o IBAMA não tendo a equipe adequada. É dos projetos mal feitos pelos empreendedores. Então, se o empreendedor faz um projeto mal feito, então o melhor é falar assim, vamos acabar com a lei, que aí não precisa mais nem fazer projeto. Um pouco é esse o discurso, Vicentinho. Não, estou falando que a lógica é essa, porque os dados mostram claramente 95% dos problemas de licenciamentos que demoram é porque o empreendedor não consegue fazer. Você deu o exemplo aí de uma rodovia lá em Tocantins. BR-242. Por que demora 14 anos para o empreendedor fazer um estudo espeleológico? E aí eu vou te dar um outro exemplo. A duplicação da BR-116, a Regis Bittencourt, que liga São Paulo, Curitiba. Tá? Anos para fazer a duplicação. Mas aí insistiam em um projeto que ia detonar com uma boa parte da Mata Atlântica. Até que, no governo do presidente Lula, falou assim, mas não tem alternativa? E não saiu muito mais caro para fazer a alternativa, fizeram 3 túneis. E aí fez. Pode ser que ali tenha outras alternativas. Então, estou falando assim, o licenciamento ambiental, ele serve, inclusive, para buscar alternativa, não para inviabilizar o empreendimento. Mas aí, evidentemente, quando você fala, tem empreendimentos do agro que são importantes, estratégicos de classificar. Quando a gente fala licenciamento ambiental estratégico, é a partir da perspectiva de Estado. Sim. Não sou eu, particular, ou o segmento produtivo que eu pertenço, que vou dizer para a sociedade que aquele empreendimento é estratégico. Quem diz é o Estado. Quem diz é o poder público, com seus instrumentos. Assim, isso é política de Estado. Então, quando você disser, falar, aquele empreendimento do agro lá é estratégico, mas quem vai dizer não é o agro que tem que dizer. Quem tem que dizer é quem tem a responsabilidade de falar pela sociedade. O agro não fala pela sociedade. Só um minutinho. Esse é um dos temas que está em discussão nesse ajuste, não é? Até porque nós não podemos botar o empreendedor e a nação refém de um olhar ou visão de governo. Quando nós falamos aqui dos empreendedores, eu fico até querendo entender, Newton, porque quem lança uma obra do PAC, quem lança os primeiros projetos,
são a área técnica e a equipe dos próprios ministérios de um governo federal. Tem uma normativa, uma norma a ser seguida, um rumo a ser seguido. Então, jogar isso, como por vezes eu fico observando, eu aprendi a dar o silêncio por muitas vezes a um debate para me ter paz ao invés de ter razão, só que é difícil você querer entender como é que o governo, porque nós não podemos mudar de um governo para o outro, de uma direita para uma esquerda, e o Brasil ficar perdido. Não é o empreendedor que está há 14 anos para entregar um estudo espeleológico. É o governo federal, através do seu apêndice do IBAMA, que cada momento cobra uma norma diferente. E não tem no mundo cristão que dê conta, porque quem é que vai ficar 14 anos esperando para terminar uma obra e recebê-la? Dá por entregue. Quem é o empreendedor que quer aguardar tempo, que tem tempo como patrimônio? Quem faz o empreendimento no nosso país e no mundo, seja de uma linha de transmissão, de uma rodovia federal, de uma usina hidrelétrica, ele quer fazer ligeiro, respeitando as normas vigentes de um país, normas claras, que digam qual é a regra a ser seguida. Você deu um exemplo aí de uma linha de transmissão que a plotagem de uma sapata ficou em cima de um Campo Santo. É só um bom debate que fala, tira um pouco mais de 200 metros para a direita. Um debate. Olha, tá em cima, plota para a direita 200 metros, para a esquerda 200 metros, está resolvido. Só que essa simples sapata plotada, estou pegando o seu exemplo, em cima de um Campo Santo, trava uma obra importante para o país por quantos anos e décadas, por aí vai. Então, é essa simplificação, essa desburocratização que nós aqui no Congresso Nacional, e eu repito, tem matérias que são de governo, mas tem matérias que é de Estado. Essa matéria tem que ser tratada como de Estado. Para quem quer que um dia foi presidente, que esteja ou que vai estar, fala, não, segue essa regra aqui que sai para o Brasil. O problema está na politização. Alguém acha que por ser uma matéria mais de desburocratização, que dá mais a condição de um empreendedor fazer com agilidade, ela tem que ser danosa ao meio ambiente brasileiro, e não é. Eu repito, tentam se pintar o agronegócio brasileiro como vilão de um país inteiro. Nós damos exemplo de preservação de fauna e flora comparado a qualquer país do mundo. Eu desafio quem é um país do mundo que mais preserva do que o país nosso, do que os agricultores brasileiros. E quem é o empreendedor, Nilton, que quer ganhar uma licitação do PAC para fazer uma linha de transmissão entre Minas Gerais e Bahia, e quer ficar sentado num projeto por 1, 2, 3, 4, 5, uma década para ver a obra feita, ele receber e ir ao próximo empreendimento. Isso é inconcebível na minha cabeça. Então nós temos que botar clareza nessa rotina, para que essa rotina sirva para o empreendedor, como aqui foi colocado, sirva para o governo federal, que tem que mostrar as entregas das suas obras importantes. Chega de só fazer anúncio. Anúncios, anúncios, anúncios. Entregue. Entregue, porque as entregas servem ao povo brasileiro. E no final quem ganha é o Brasil. Eu não quero saber se o licenciamento ambiental foi aprovado pelo governo Lula, pelo governo Bolsonaro ou pelo governo que vai vir. Eu quero que esse licenciamento sirva ao povo brasileiro daí para frente, porque todo mundo feliz e tá bem feito um bom debate. Então, Vicentinho, mas nisso aí eu concordo com você de que precisa, por isso que é importante ter avaliação estratégica. Quais são as obras importantes? Quando eu falo o poder público, e é isso que faz, e o IBAMA faz isso, ele te dá um termo de referência. Isso o IBAMA no governo federal, né? Federal. Porque o IBAMA regra... toca política de Estado. Mas essa regra também tem desdobramentos estaduais e municipais. Sim, isso. O órgão licenciador, quando o empreendedor vai lá para fazer o empreendimento, ele te dá um termo de referência. E aí você tem que responder aquele termo de referência com base na legislação. Então o problema não é a legislação. Aí se o empreendedor não compete, volto aqui. Não é só esse o problema que tinha lá na linha de transmissão lá, tá? Mas por que o empreendedor depois não fez a alteração de mudança da rota? Por que o empreendedor não pensou alternativa antes, por exemplo, de fazer túnel lá na BR-116, na Regis Bittencourt? Aí o empreendedor tem problemas, tá? Eu acompanhei um processo de hidrelétrico que levou 20 anos para o IBAMA dizer não. Devia ter dito antes. Porque o empreendedor não cumpria com aquilo que o IBAMA pedia lá desde o primeiro ano. Aí o empreendedor ficava enrolando e querendo trabalhar para mudar a legislação para não atender aquilo que a lei pede. Tá? Aí eu quero dizer que por que é necessário você ter avaliação? Eu só pegar um exemplo. Sim.
Está aí a matéria que saiu no Fantástico. O que foi a operação da Polícia Federal com relação ao Morro do Curral, em Minas, né? Da mineração. Da mineração. O impacto que aquele tipo de mineração, que foi dado licenciamento, evidentemente lá tem corrupção envolvida no meio, tal, tá? Mas está lá. Para quem depende da água, o que aquela mineração fez? Está afetando comunidades, afetando cidades, tá? Por causa de um empreendimento. Aí eu vou falar assim, a mineração não é importante? Ela é importante. Nessa mesma lógica. Sim. É importante para o país, tá? Mas aí faz de qualquer jeito, acontece aquilo. Aqui não se discute fazer de qualquer jeito. Eu quero ouvir os dois. Dar um jeito apropriado. O problema é que a gente está se agarrando para um país que tem mais de 200 milhões de habitantes a um erro. Há um fato, como aqui foi colocado, de uma mineração lá em Minas Gerais. Sim, há um fato. Veja bem, você não pode querer salvar o carrapato matando uma vaca. Isso eu falo no meu Tocantins a todo momento. Você tem que cuidar de um todo muito bem cuidado. Se eu for me atentar a uma questão de mineração brasileira, lá na minha Chapada de Natividade, lá na minha Natividade, no meu polígono no sudeste do meu estado, que precisa dos empreendimentos responsáveis, que respeita fatores históricos, tradicionais, ambientais, de todas as montas. Por uma questão mal feita lá em Minas, vamos ficar parados aqui por quanto tempo e o Brasil está esperando? Eu acho assim, Nilton, que a gente tem e o Congresso tem puxado muito isso para nós, eu me faço solidário porque essa casa virou um freio de arrumação de muitos temas que corrigem um país. Por vezes mal compreendida. Mas se aqui não tem a coragem de fazer determinados debates sobre determinados temas como esse que nós estamos aqui hoje tratando, talvez muitos outros empreendimentos que são necessários. Eu ouvi da boca de um secretário do Ministério de Energia dizer que quando de uma linha de transmissão, primeiro empreendimento do Parque Lula, para ser sincero, foi apresentada do estado de Minas Gerais ao estado da Bahia, me falta agora ter memória o nome das duas cidades, dos dois estados, que fez um primeiro ligamento à linha de transmissão nacional, estava feita, construída, ligou-se. Constatou uma diminuição na conta de energia de imediato de quase 0,20 centavos. Um trecho de uma linha de um empreendimento todo, que o outro trecho estava dependendo só do tal licenciamento ambiental, porque em uma comunidade tradicional que tem, melhor dizendo, no estado da Bahia, que a lei já diz claro que passando 5 quilômetros das áreas limítrofes, ou seja, do limite extremo da área, segue viagem. Alguém foi dizer que em um pedacinho de nada, porque não dava 5 quilômetros, dava 4,999. Tinha que se fazer. Por sorte, o bom senso do ministro Paulo Teixeira, faz que justiça. É do Partido dos Trabalhadores, mas é um cara que eu tenho respeito por ele. Olhou e falou, realmente, isso aqui não tem sentido. Vamos agilizar isso aqui, porque é bem para o Brasil. Então, o que tem que ser feito é a despolitização desse debate e colocar-se bom senso. Como é que digo, sabe? Eu acho que, eu falei esse dia no meu estado Tocantins, que o brasileiro, que tem as suas necessidades, ele não quer saber se é a mão da esquerda, se é a mão da direita que vai levar o que ele para hoje precisa. Ele quer ver a entrega sendo feita. Então nós não podemos ficar aqui politizando e no final é o povo brasileiro aguardando por obras estratégicas, por empreendimentos necessários que fazem bem para o nosso país. É isso. Tá certo. A gente está caminhando já para o nosso final. Eu tenho 1 minuto no máximo para cada um. Queria começar com o senhor, deputado Newton. Com os mais velhos primeiro. O que dá para esperar, o que tem nesse momento a maior titularidade é ele. O que dá para esperar desta medida provisória ou deste resultado, dessa análise aqui da casa, em 1 minuto, por favor. Eu tenho uma expectativa de que a medida provisória seja aprovada no texto da forma como veio do governo, como também o próprio projeto de lei. Porque você desmontar o procedimento de toda a lei geral, estou falando assim do licenciamento ambiental, que é o que se propõe essas emendas que quer recolocar aquilo que o presidente Lula vetou, tá? É ruim para os empreendimentos, é ruim para os empreendedores, é ruim para o povo brasileiro, é ruim para o Brasil, para a imagem do Brasil. E, portanto, a gente acaba com aquilo que a gente celebra como uma vitória muito importante, que quando a gente teve esta lei geral do licenciamento ambiental. E aí, em várias áreas, a gente pode colocar que o Brasil cresceu, o Brasil se desenvolveu, tá? Em especial, inclusive, a agropecuária, seguindo a legislação. Mas muitos aí querem tirar
muitos dos empreendimentos da agropecuária fora do licenciamento ambiental. Então, eu trabalho e eu acho que, espero que esse debate, que a gente garante aquilo que é fruto de um debate para a gente não correr o risco de sim atrapalhar os processos de licenciamento com mais judicialização, se por acaso alterar o conteúdo dessa medida provisória com essas emendas que estão propostas ali. Muito obrigado, deputado Primeiro, eu Vicentinho. acho que a gente erra menos quando escuta mais. Eu nunca vou tratar uma sugestão do Congresso Nacional como um desmonte de uma medida provisória. Eu acho que uma medida provisória que vem bem intencionada, até porque eu parto também daquele ditado que nada é tão bom que não possa melhorar, você ter 513 caixas de ressonância que conhece, que vive e respira o Brasil, para dar uma sugestão em um texto de provisório, eu acho que vem mais a somar. Então eu não consigo conceber que venha do governo federal uma provisória que trata de um Brasil como um todo, dos seus rincões, dos seus empreendimentos, e que não esteja aberta a um melhoramento, se assim pode ser dito, a uma medida provisória. Então, o Congresso Nacional, que nunca se furtou, não vai se furtar novamente a melhorar um texto que pode ser sim melhorado, há necessidade de ser melhorado. Você veja bem, como aqui falei, tem partes de um governo que não se entendem. Então, como é que o Congresso Nacional não pode entrar para pacificar esses entendimentos e melhorar um texto que, de fato, sirva não só ao governo federal, mas sirva ao nosso país como um todo? Então, o Congresso não vai se furtar, a Câmara e Senado, de fazer as suas alterações, o seu melhoramento, seja sugerido pela FPA, a qual inclusive faço parte, por membros da Comissão de Minas e Energia, de Meio Ambiente, da Agricultura, para que o plenário, de fato, aprecie, vote e aprove um texto que sirva para todo o nosso país. É isso. Senhores, muitíssimo obrigado pela conversa em alto nível, num tema que é polêmico, mas os senhores conduziram ela com bastante elegância e tranquilidade. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, e com o deputado Vicentinho Júnior, do PP do Tocantins, sobre a discussão em torno da medida provisória 1308 de 2025, a que trata do licenciamento ambiental especial. Quer saber mais detalhes sobre esse tema sobre o qual tratamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.